Voltando aqui ao nosso bate-papo, então, Débora, a gente vê que as meninas bebem cada vez mais nessa tentativa, que eu acho, de afirmação e mais, de vou mostrar que as mulheres podem tanto quanto os homens, algumas meninas vão um caminho errado. Sim. Quais as consequências disso no emocional e no físico dessas meninas? Independentemente de gênero, quando a gente fala de bebida, a gente sabe que isso afeta o nosso organismo como um todo, né? Tem também a questão da ressaca moral. Então, a gente vê que essas mulheres, como a Ana Mara citou muito bem, começam a beber por convite, por descontração, porque eu tenho happy hour também, então eu quero beber para participar, para me autoafirmar. Para ficar mais espontânea. Isso, para ficar mais soltinha, né? E isso a gente percebe que as consequências em termos de saúde são as mesmas que o organismo, né, do ser humano pode desenvolver. Então, o fígado, dores, todo tipo de doença relacionada à degeneração dos órgãos por conta do álcool. No entanto, no caso das mulheres, é uma coisa relativamente nova. Então, nessa virada do século, onde tudo se tornou meio que lícito, né? Então, assim, a gente vive nessa sociedade hoje que superestimula a infância, prolonga a adolescência. Então, a gente tem os adolescentes cada vez mais velhos. 40 anos, adolescente quarentão. Exatamente. Toma vergonha, né? Se liga. Então, e aí, Kátia, se eu sou uma adolescente quarentona, então eu sou jovem, né? Minha foto de Face, né? Eu sou jovem. Então, o meu filho de 20 anos é bebê. Sim, seguindo essa proporção. Não é? Então, eu não preciso cuidar dele. Meu filho está com os amiguinhos. Então, isso esbarra nisso que o doutor Alexandre falou. Ele está com os amiguinhos, ele está bem. Só que eu tenho que lembrar que ele é um ser social, né? Então, ele vivencia várias emoções durante o dia, ele se relaciona com outras pessoas, ele tem carreira, ele tem estudo, ele tem instrução, ele tem capacidade de discernir, ele tem, né, cognitivamente, ele é capaz de compreender. Ué, se aos 16 anos é capaz de escolher o presidente, e os governantes não é capaz de decidir se bebe ou não bebe? Não faz muito sentido? Agora, a constituição física da mulher, ela é mais vulnerável a essa ação do álcool. O que acontece é que no caso da mulher, a massa corpórea fisicamente dessa mulher, ela é muito mais rasa em relação ao homem. Por ser essa massa corpórea mais rasa, ela absorve os efeitos mais rápidos do álcool. Entre eles, você pode ter uma amnésia, você pode ter alterações de comportamento, você vai ter... Então, por exemplo, eu estou aqui na balada, eu conheci a Ana Mara, né? Eu menina, sei lá, ou no caso, o Joãozinho, não importa. Você não vai poder ter a percepção exata a respeito daquela pessoa. Todos os seus cinco dados dos sentidos vão estar aniquilados. E aí que a percepção fica muito mais frágil, exatamente. Né? E aí que pode ocorrer estupros, pode ocorrer umas saídas involuntárias, você vai ser grávida, não sabe por quê. Acontece mesmo. É uma vulnerabilidade que a mulher tem nessa constituição física, né? Exatamente. Fora os danos físicos que vai acontecer por causa dessa massa corpórea, né? Alterações de pressão, alterações de respiração, dependendo, você pode ter paradas respiratórias por causa dessa quantidade de álcool ingerido. Você tem uma terminologia hoje muito nova americana que chama binge drink, que seria compulsão alcoólica. Não entra no comportamento de alcoólatra ou alcoolista, tá? O que é isso? Você está numa balada, você tem que tomar pelo menos de 3 até 5 shots, né, viradinha, em menos de meia hora. Isso é uma compulsão... De 3 a 5 viradinhas? Isso já entra nessa classificação de binge drink, é o nome americano, a tradução seria compulsão alcoólica, traduzida para o brasileiro, mas isolada. Ela só faz isso em festa. E aí, a partir do 5º shot, da 5ª dose, você já começa a entrar em algum tipo de risco cardíaco, você pode dar em débito respiratório, porque vai deprimir o seu sistema nervoso central, né? E, consequentemente, vai atingir o seu respiratório também. E acontece o que aconteceu com um rapaz lá em Bauru. O Humberto foi. Bauru. Foi mais ou menos isso, né? Ele foi tomando uma atrás exatamente. do outro. E você começa a ter, aquela hora que ela falou soltinha, isso em psicologia, em psicanálise ou em psiquiatria, a gente chama o termo de o álcool, ele inibe o superego. O superego seria o nosso juiz, a nossa censura. Discernimento. Exatamente, você perde essa capacidade de discernir o que é certo, o que é errado. Apesar que o conceito de certo e errado varia de cultura para cultura, mas você não está naquela balada mais propriamente responsável por si mesmo. E aí você começa a entrar nas grandes roubadas, bater o carro, beber, sair com quem você não devia ter saído, aceitar alguma proposta que você se arrepende. Mas aí eu lhe pergunto, e como falar isso para o jovem? Que sabe que santo de casa não faz muito milagre. Não, não faz. Pai e mãe pode falar. Tudo bem que a gente não tem que desistir. Você morre falando que uma hora alguma coisa entra na cabeça. Mas como agir? Quer dizer, você quer até, Ana Mara,
vive na noite. Como chegar a esse jovem? É um pouco complicado, porque o jovem, quando fala de adolescente que acha que o mundo gira em torno de si. Acha que nada vai acontecer com ele, né? Ele tem um escudo que protege de qualquer coisa, como por exemplo, vir a acontecer esse caso, infelizmente, levou a óbito a esse rapaz. Então é complicado, até porque se você vai falar de uma maneira como se estivesse dando uma bronca, ele já quer fazer mais ainda, porque ele quer para ir de contra, porque ele gosta disso, né? O adolescente, eu falo isso porque quando eu fui adolescente, quanto mais fala, então eu acho que é deixando claro, citando exemplos, tipo de uma maneira que, ai, meu filho, você viu o que aconteceu com fulano de tal e tal? Se você falar assim, não faça isso, não vai adiantar, ele vai fazer. Agora, se você colocar exemplos que podem vir a atrapalhar o que ele pretende para o futuro dele, porque vai ser rompido por conta de um ato que pode vir a ser prejudicial por conta do álcool, ele pode vir a refletir. Se falar não faça, é a mesma coisa que você falar sim, vai lá e faça. Agora, Alexandre... Muito bom que ela falou, fantástico. E volto para você me responder o seguinte. A gente vê que o jovem, muitas vezes, ele acha que nada vai acontecer com ele, acontece com a vizinha, porque marcou toca, acontece com o fulano que é bobão, mas com ele mesmo vai acontecer. Dar limites desde a infância, quer dizer, você sabe que se fizer algo de errado, você vai pagar por isso, obviamente, né, gente? Dentro do limite da compreensão de cada idade. Limite sem violência física. Isso é importante também na adolescência? Volta e você me fala sobre isso, tá? Olha, nos Estados Unidos, você pode ter 10 anos, fez uma bobagem, matou, tu vai ser condenado como se fosse adulto. Ou você bebeu, matou alguém num acidente ou foi pego, vai preso, não tem nem choro nem vela. Aqui tem multa, tem ainda, já mudou bastante, já melhorou bastante, mas tem muito a se conquistar, porque quem usa um carro quando bebe, sabe que ele está colocando em risco a vida dele, o problema é dele, de outras pessoas que não fizeram a escolha da bebida. Então, volto para a gente falar disso. Voltando ao nosso bate-papo, então, doutor Alexandre, quer dizer, desde a pequena infância, da mais tenra infância, pequenininho, você dar limites e depois mostrar para essa criança, claro que de acordo com o entendimento de cada uma, dependendo da idade, você fez, as consequências você vai assumir, isso faz com que o jovem, o adolescente também saiba que essa consequência é só ele que vai assumir e não os pais? Muito importante a sua pergunta, Kátia, fantástica, porque uma criança que está acostumada a escutar um não em casa, ela vai ter o quê? Ela vai estar exercitando o seu limite, a frustração. E a frustração faz parte da vida da gente, todos os instantes, Sim, né? E ela vai saber também falar um não no futuro. Então, essa criança que aprendeu a conviver com esse não, ela vai saber um não para o álcool depois de uma certa quantia na festa. Ou ela pode falar um não definitivo, tá? Para esse álcool, não bebo, não quero, é minha postura. Ótimo, a postura dela tem que ser respeitada, não tem certo e errado. Ou ela vai saber que ela vai tomar essa quantia aqui e parar. Ou que ela vai tomar mais essas duas e vai arcar com as consequências. Também, né? Quer dizer, lógico. Tem que ser uma escolha, uma decisão consciente, né? Porque ela teve a opção, o estímulo materno e paterno, ela teve o estímulo familiar para agir dessa maneira. Uma criança que não tem, posso tudo, sou rei de tudo. São então, esses pequenos tiranos que a gente vê hoje em dia, não tenho sombra de dúvida. Um pequeno, falou muito bem, pontuou muito bem, pequenos tiranos. Quer dizer, como que são essas crianças hoje, que são os tiraninhos, mandam no pai, mandam na mãe, não tem limite para nada, como serão na adolescência? Existe uma questão fantasiosa, infelizmente o rapaz ali em questão que morreu, que Deus não tenha, nem conhecia, né? Mas parece que tem uma frase dele que ele falava assim, prefiro morrer de vodka, né, do que morrer de tédio. Então, exatamente. Então, já tinha feito a escolha, já tinha feito a escolha. Esse tipo de cara, para ele aquilo é normal. Ele não tem limite e ele não tem a consciência de saber onde parar. Mas com apenas 23 anos. Exatamente, 4º ano, né, de faculdade. E nem pode parar, porque se ele parar, para ele, o que aquela parada vai representar? Vai representar ele assumir um fracasso. Um fracasso que nem na cabeça dele. Sim, é fantasioso. Para o grupo dele, né? Isso em psicologia a gente chama de ideia mágica ou pensamento fantasioso. Está ligado a um delírio. Delírio é sempre uma percepção errada, é um pensamento ilógico que tem que ser corrigido através de um pensamento lógico. Tá? Então, isso que é um delírio. Mas eu acho que a gente devia começar a ter no currículo escolar, a gente não estuda biologia, não estuda química, tem que estudar um pouco de psicologia. Seria bom, né? Quer dizer, tem que sim, a gente estuda umas coisas que eu vou te dizer, matemática, tem coisas úteis, tem umas coisas tão sem pé nem cabeça, só vai usar quem vai seguir, né, uma carreira assim. Entender, o que a gente precisa para entender a mente, ninguém fala nada disso. Até para a gente ver que todos nós aqui, inclusive eu, nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós somos 100% intocáveis ou indestrutíveis, mas saber que nós podemos sim cair em armadilhas e arapucas da vida,
e você deixar de ser aquela pessoa. Não somos o imperador, né? Não, de jeito nenhum. Indestrutível, não somos o comendador. Não, também não. Exatamente. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem essa concepção, ela vai poder viver com menos encrencas na vida, vamos dizer assim, para resumir o quadro, toda a explicação. E saúde emocional e psicológica é primordial. Não adianta a gente estar com a saúde física em dia e o psicológico um trapo. Porque é aí que você começa. Você fica vulnerável. Exatamente, a tudo, né? É aí que você vai para balada, precisa do álcool para compensar, precisa do cigarro, precisa da droga. Mas às vezes você bebe não só porque você está com algum problema psicológico ou porque você está vulnerável a alguma coisa, você bebe única e exclusivamente porque você está ali na balada e Sim, mas aí você tem consciência na quantidade, né? Mas nem sempre, vai indo, tipo assim, mas vamos tomar só mais um golinho. E como tem essa questão do nosso organismo, nós mulheres principalmente, que é um pouco mais fraco, digamos assim, para o álcool, aí a gente vai perdendo a noção sem saber que tem que ter uma noção de controle. Por isso que o melhor é o controle antes de começar a beber. Enquanto você ainda consegue ter um discernimento do que pode ser feito para você. Claro, gente, que tudo na vida é uma grande escolha. O Humberto fez bem ou mal, de uma forma triste, a família foi uma escolha dele. É triste. É triste, mas é verdade. O pensamento dele já era esse. Antes de morrer de vodka do que morrer de tédio. E o tédio, você escolhe uma opção de vida também. Aqui foi diferente daquelas fraternidades, ou pseudo-fraternidades que te induzem a beber forçadamente e em consequências piores. Aí foi uma escolha dele. E com relação à família, eu quero também fazer um link com isso tudo que o doutor está falando. Vamos lembrar que essa coisa do álcool é uma coisa muito, dentro das famílias, muito estimulado também. Quem tem família... um menino, né? Isso. Aí, você é machinho, tá grande, toma isso aqui, dá um gole no 13 anos pode tomar. Essa prerrogativa, né? Isso, faz a sangria, né? O suco de vinho ali, dá para criança, e pode uma cervejinha. Então, esse tipo de coisa já é meio que estimulado, já é meio que cultural também. O que a gente tem que cortar também, né? Sim, dentro das vai da famílias. consciência. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, leitura mais do que indicada, não é para quem é médico, quem é psicólogo, é para gente leigo mesmo. O que era doce virou amargo. Gente, aqui a gente consegue saber direitinho o quanto que muitas vezes a gente complica a vida da gente, o quanto que a gente tem sonhos que são dificílimos ou então impossíveis de serem atingidos, e a gente pode trazer isso para a realidade, para a gente não se frustrar, né? Eu explico como é que você também, através de uma literatura romântica, tem 110 filmes analisados aqui, 150 filmes analisados aqui, algumas novelas, porque eu amo novela brasileira. Né? A melhor do mundo. Mas você traz para a realidade, né? Isso é bom, né? Isso é dado para você com dedicatória, com muito carinho. E é um verdadeiro ensino de vida na arte de se relacionar. Eu não tenho tempo e foco nesse, mas, enfim, é um livro muito gostoso. E é uma trilogia, esse volume 2, lancei agora 15 dias atrás. Que legal. Estou terminando o volume 3. Quando terminar, então volta, Com tá? muito gosto. Olha, vou passar o site para você, Alexandre Bez, B-E-Z no final, tá? .com.br, lá você tem os contatos do Alexandre, que é psicólogo e escritor. Quem quiser os contatos da Débora Martins, que é palestrante também, deboramartins.com.br. E você, Ana Mara, tem um site... Isso, La Maroquita, que é uma loja virtual que eu estou abrindo agora. A gente ainda está em busca de fornecedor, enfim, mas quem quiser falar comigo, fala com o Rafael Eduardo, que é meu empresário. Lamaroquita.com.br. Vai no meu Instagram, Ana Mara Real, e lá tem todos os contatos. E a estreia do programa vai ser quando a reestreia? A reestreia vai ser agora em abril. A gente não tem uma data definida ainda, porque estão fazendo uma reformulação na grade da casa, mas vai ser em abril, então fiquem ligados na Imagem TV. Então você está intimada a voltar. Agora, é verdade que eu fiquei sabendo que BBB 16 você vai estar lá? Ai, não, tô fora, gente. Assim, não tenho mais, não tenho preparação psicológica para mais um confinamento. Não vai, tá 2 já tá bom, eu né? Eu já tinha me revelado isso, não aguentaria mais. Terceiro não dá, não, né? Não dá. A gente tem que saber o limite de parar até nisso, né? É verdade. Gente, o que ela falou, o que ela falou é bárbaro. Você, para estar lá dentro, não é uma brincadeira. Não. Claro, você está entretendo o público, mas lá dentro, psicologicamente, eu precisaria de 3, 4 horas aqui para falar o que acontece na cabeça de uma pessoa. Então, é uma coisa de uma coisa louca, né? Admiro muito as pessoas que lá estão. Eu admiro, mas eu também não iria. Obrigada mais uma vez a vocês, viu? Alexandre Bez, Ana Mara Barreira e a Débora Martins.